pesquisa que saiu no Google que 4 entre 10 brasileiros que não investem querem aprender mais sobre esse tema. Segundo esse levantamento, né, que foi feito pelo Google com 1.000 pessoas, em julho do ano passado, metade desses investidores e a outra metade não investidora, 40% dos que não investem ainda querem aprender mais sobre investimentos e para 42% dos não investidores, a linguagem do mundo dos investimentos ainda é um pouquinho difícil de entender. E entre os que declaram que não ter interesse em aprender mais, o número de pessoas que apontaram a linguagem como um desafio subiu para 60%. Além desse conteúdo disponível agora que a gente tem a BMC e outros canais que falam sobre investimento, por exemplo, é uma forma de aprender sobre investimento. Uma outra forma de incentivar o brasileiro a aprender mais sobre investimentos e também sobre cuidar das finanças, sobre educação financeira, seria inserir isso nas escolas, né? Você acha que o Brasil está muito distante ainda de chegar nesse ponto? Excelente pergunta, Nanda. Primeiro ponto, eu sempre gosto de lembrar um fato histórico que a gente acaba esquecendo. O Brasil tem 26 anos de uma moeda estável. Sempre recomendo o livro da Miriam Leitão, A Saga Brasileira, como opção de estudo para quem quiser entender o período inflacionário do Brasil. Então, você tem 25 anos de uma moeda estável e de uma inflação controlada. Isso não acontecia no passado. Então, o que isso mostra? Que o MEC, com muito respeito, as instituições de ensino não se prepararam porque elas não tinham estabilidade. Queria, mais uma vez, acredito que ele esteja aqui nos acompanhando, que é o Roberto Campos Neto, que começou um projeto de tornar o assunto de educação financeira recorrente nas escolas. E você tem total razão. Se o Brasil não tem um plano educacional da base, formando ao longo do tempo alunos preparados para entender educação financeira, como é que a gente vai ensinar que o Brasil tem uma alta taxa de sucesso no empreendedor? Saiu um estudo mostrando que, para você ter um negócio, uma startup empreendedora, as que têm sucesso têm um faturamento de 4,8 milhões. O restante ali tem um alto número de falência. Então, quando você vê a BMC, ela faz esse trabalho de tornar acessível, democratizar o acesso. Eu sou um pouco... eu trabalhei muitos anos em banco de investimento e eu queria fazer um comentário, Nanda, e te perguntar também. Você ganha R$ 1.050. Eu chego para você e falo assim, guarda R$100 por mês, por exemplo, na poupança que tem R$1 trilhão. No final de 12 meses, você vai ter acumulado R$ 1.200, mais uma rentabilidade de 1%. As pessoas que não têm conhecimento ficam desestimuladas, mas elas não entendem que a lógica do mercado financeiro, a lógica dos investimentos é juros compostos, como disse Einstein quando ele afirmou que a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. Então, o problema do Brasil é criar esse processo educacional, as pessoas se conscientizarem que o retorno vem a longo prazo. A gente enxerga um alto número de pirâmides financeiras existindo atualmente, porque as pessoas querem retorno rápido e não entendem. Essa é uma reportagem no Fantástico falando sobre o day trade, uma modalidade de investimento que existe, mas que as pessoas não sabem usar e acabam tendo muito prejuízo. Então, se você quiser mudar a história do Brasil ao longo dos anos, aumentar a renda e educação financeira, isso tem que entrar na base, Nanda. Gilvan, interessante que você tocou nesse assunto, era a próxima pergunta que eu ia fazer, até para pegar esse gancho, né? Você falando de educação financeira, as pessoas quererem retorno rápido, eu ia inclusive citar essa matéria do Fantástico aí sobre day trade, e algumas pirâmides financeiras também, falar, inclusive, que a gente trouxe um trader profissional aqui para falar com a gente na segunda-feira, inclusive para repercutir essa matéria e também dar o outro lado, né? A visão de um trader profissional que, inclusive, diz ser consistente e que tem os seus ganhos. Inclusive, ele falou que o trader, quando ele começa, né, quando ele começa nesse mundo, a pessoa que está aprendendo, ela quer operar todos os dias, né? Já o trader mais profissional, ele sabe mais ou menos a hora certa de entrar, ele às vezes deixa passar algumas coisas porque a oportunidade parece ser boa e não é, acaba não sendo, né? Mas era justamente isso que eu queria repercutir com você, né? Às vezes as pessoas, elas acabam entrando em algumas situações como essa, justamente por falta do conhecimento, de explicação, por falta de saber exatamente como é que funciona, né? Eu acho que grande parte do problema das pessoas perderem dinheiro no mercado financeiro é porque muitas vezes elas não entendem como o mercado funciona, elas não têm a condição de entender, não têm o conhecimento, né, das coisas que estão sendo feitas lá, negociadas, e acreditam que seja muito fácil, né? Queria a sua visão, eu sei que eu falei bastante aqui, mas é uma
uma pergunta mesmo, né? Você acha que seria mesmo essa questão da falta de educação, da falta de conhecimento, ou até mesmo a falta de ir atrás e estudar antes de começar a fazer os investimentos, que podem sim representar algum tipo de risco para o bolso desse investidor? Eu vou dividir essa resposta, excelente pergunta, eu acho que foi super importante sua descrição, ajuda muito aqui. Primeira coisa, eu queria usar um conteúdo filosófico, né, que é o mito da caverna. Imagine que todos nós, investidores, todas as pessoas vivem numa caverna escura, e em determinado momento existe uma luz, essa luz é o conhecimento. Então, se você está distante da luz, você acaba não entendendo que aquela luz é um processo de reflexo do sol. Então, você precisa sair em busca dessa informação. O que acontece no Brasil, num contexto histórico, né, por mais que a gente tenha uma independência, a libertação de muitas questões éticas no Brasil, você ainda tem uma dificuldade de entender como é o acesso disso. Então, o brasileiro, se você olhar as histórias, né, o Banco do Brasil já teve diversas falências, Dom Pedro ajudou na primeira e o mercado também, mas o Brasil ele é construído num processo de ganhar dinheiro rápido, né, de você conseguir criar uma operação que te gere retorno rápido. O brasileiro não tem, por exemplo, um conceito de investir no longo prazo. Isso não é construído, por exemplo, quando você vai nos Estados Unidos. Queria citar aqui, eu sou professor de finanças, professor convidado da FGV Direito Rio, um abraço à minha instituição querida, e lá eles escreveram um artigo muito feliz, mostrando que de 2011 a 2017, ou 2018 precisamente, você teve ali, de cada 100 investidores, 98 tendo perda e 2 tendo ganho. A esse convidado que você recebeu na segunda-feira, eu tenho certeza que ele tem sucesso, porque ele investe uma coisa chamada tempo e conhecimento. Isso é muito importante. E eu queria fazer uma discussão que você vai gostar bastante aqui, que é o seguinte: a expansão do day trade, principalmente quem vive nos Estados Unidos, é um aplicativo chamado Robinhood, né, que você consegue investir. Mas olha que fato curioso, né? O Robinhood, ele reduziu as tarifas, ele tornou acessível, mas ele não deu conhecimento. Parece que o preço, as taxas para você entrar no mercado, elas eram importantes para proteger o próprio investidor. Mas o investidor, quando começou, ele quis tirar as taxas, porque, lógico, é caro, é muito caro você investir no mercado financeiro se você não tem umas taxas altas. Então, parece que quando você tirou a faixa preço, as pessoas entraram no efeito manada, mas não tinham conhecimento. E, para mim, o conhecimento ele é o melhor investimento. E aqui eu criei, depois de 12 anos no mercado financeiro, eu criei uma SA de capital fechado, com algumas ambições pessoais, voltado em tornar acessível para outras classes econômicas o direito de você investir, democratizar o acesso, isso é muito importante. Não adianta você fazer um evento de mercado financeiro num prédio luxuoso no último andar. E a BMC, para finalizar, é muito importante. Se você quisesse ter, por exemplo, aquele grande canal de notícias americanos, você tinha que fazer um investimento muito alto. A BMC torna acessível quando ela usa o streaming gratuito para divulgar isso. Então, meus parabéns, porque vocês são isso. A democratização do acesso com um valor acessível e disponível para todos.